Gessé, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa e a gente poder conversar um pouquinho sobre essas questões de classes e tudo mais. Muito obrigado. Obrigado a você, Wagner. Olha, e o Gessé Souza é autor de vários livros, mas recentemente ele está lançando esse aqui, A Elite do Atraso. Bom, além da Elite do Atraso aqui, que eu acabei de mostrar, você já escreveu, entre o que você escreveu e organizou, são mais de 20 obras em português, inglês e alemão, e foi presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2015 e 2016. Exato. Num das suas obras, o senhor publicou um estudo trazendo questões sociopolíticas aqui do Brasil. E o senhor usa um termo para classificar uma dessas classes, que é a ralé. Que classe é essa que o senhor classifica como uma classe que vive abaixo da linha da dignidade? Que classe é essa no Brasil? Exatamente. A ralé. No fundo, obviamente, o nome não é para insultar essas pessoas que já são insultadas e humilhadas todos os dias. O nome tem a ver com o sentido provocativo que eu quis dar, né? É uma classe, no fundo, quer dizer, como a tese que eu defendo nesse último livro, A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato, o tema principal é o quê? É recontar a história do Brasil desde o seu começo até hoje, né? E como a gente quer dizer, nós somos ensinados na escola sobre uma história que é falsa, ou seja, que nós viemos de Portugal a gente herda a corrupção, não é isso? Quer dizer, como se fosse uma espécie de um mal cultural inoculado no nosso sangue e tal, não é isso? Quando nessa época não existia corrupção nesse sentido, que as terras eram do rei mesmo e tal, né? Quer dizer, você só vai ter corrupção a partir do século XVIII, ou seja, com a noção de soberania popular, de que o poder emana do povo, e aí a propriedade, então você tem a noção moderna de um bem público, que pertence ao público e tal, Ou seja, naquele período da monarquia, a gente pode dizer que existia ali uma corrupção, mas entre aspas, porque realmente era a prerrogativa do rei toda aquela atividade, não é como hoje, né, que realmente a corrupção não deveria estar acontecendo daquela forma. O nome não é corrupção, né? Qual nome a gente poderia dar para o que acontecia naquela época? Eram privilégios. Privilégios. E privilégios reconhecidos por todos como justos. E não só em Portugal, mas na França, na Inglaterra, etc. Né? Mas nós fomos montados numa espécie do que eu chamo de sociologia do vira-lata brasileiro. Não é isso? Ou seja, né, nós fomos construídos pelos nossos grandes pensadores, como vindo de Portugal, e de Portugal herdando a corrupção, ao contrário de europeus e de americanos, que seriam, nesse caso, seres poderosos, superiores, honestos, etc. Agora, então o que o senhor classifica como ralé é essa faixa da sociedade que vive depois da classe C, ou ainda mais abaixo da classe D? Ainda mais abaixo. No fundo, a ralé o que é? É uma espécie, uma classe que vem desde os escravos, ou seja, mostrando a continuidade da escravidão entre nós, né? Que reproduz o mesmo tipo de família que existia na escravidão, ou seja, a não família, né? Por exemplo, é o tipo de família que essa classe tem, que é mais de 1/3 da nossa população, né? O que o senhor chama de não família? Exatamente. São famílias monoparentais. Só a mãe fica, ela tem normalmente 4, 5 filhos, de 2 ou 3 homens distintos e tal, não é isso? Quer dizer, tem sempre um homem novo entrando nessa família, não é isso? É uma não família porque, no fundo, você não tem a reprodução dos papéis de afeto, de cuidado, de solidariedade, que são as bases da organização familiar, né? Isso mostra como a gente tem o quê? A gente desenvolveu uma continuidade da escravidão na forma da família, mas não só na forma da família, se a gente pensa na ralé, né? Essa mesma ralé, ela presta hoje no mundo do trabalho o mesmo serviço que ela prestava antes no tempo da escravidão, ou seja, o que uma empregada doméstica faz, o que uma faxineira faz, etc. E uma série de serviços indignos, pesados e perigosos, né? Era exatamente o que o escravo doméstico fazia na família do senhor, né? Daí elas não serem classe trabalhadora, né? Porque como você tem uma família desestruturada, você não tem os estímulos para a escola.
Né? Você precisa ter estímulo à escola, estímulo à leitura, estímulo ao pensamento abstrato e tal. Né? Com uma família confusa e desestruturada, você não tem. Então você chega na escola, as pessoas dessa classe chegam na escola com 5 anos, né? Já com perdedor. E elas vão sair como analfabeto funcional. Você não vai conseguir competir pelos cargos no mercado econômico competitivo, como da classe trabalhadora para cima você consegue. Então você rouba o tempo de uma classe para quê? Para que você possa investir o seu tempo em outros trabalhos mais produtivos, em estudos que você vai usar depois, mais tarde, para coisas mais produtivas ainda, que vai te dar salários, né? Que vai te dar prestígio, etc. Ou seja, isso é uma opressão de classe óbvia que perpassa a nossa sociedade, que vem desde a época da escravidão, daí a escravidão ser o dado principal, né? Entende? Que a gente normalmente não percebe. Né? A gente está falando sobre, inclusive, essa provocação, né? Esse termo que o senhor usa da classe ralé, que é marginalizada pelas classes superiores, mas que também se marginaliza, né? Então é uma via de mão dupla até. Essa classe ralé não consegue construir uma autoestima para, inclusive, surfar além disso e conseguir condições melhores. Se eu não me engano, o senhor até fala um pouco disso, né? Eu posso tocar nesse assunto porque ele é extremamente importante, Wagner. Por exemplo, eu estudei muito as classes sociais entre nós, especialmente os muito pobres, né? Eu nunca conheci ninguém que tenha escolhido ser humilhado e ser pobre. Né? Claro. Quer dizer, quem está nessa situação é porque não pôde melhor. Né? E aí pensa bem, você nasce já no seu berço, sem os estímulos para a escola, ok? Né? Então você chega sem condições de competição. É culpa sua? Não. Né? Entende? Todos os países que lograram conseguir sociedades mais igualitárias montaram um mecanismo de ajuda a essas classes excluídas antes. Né? Entende? E aqui entre nós isso nunca foi feito. Né? Então fica a questão. A tese que eu estou pondo aí, mas isso aqui, pela primeira vez, inclusive, é claro que eu acho que até poderia ter sido feito de um modo mais aprofundado, melhor, etc. Né? Houve uma primeira diminuição mínima entre as classes entre nós, não é isso? Você teve mais dinheiro, mais acesso a estudo, etc, etc, né? Você acha que simplesmente uma divisão por dados econômicos é suficiente para a gente poder separar a classe A, classe B, classe C e chegar até na classe ralé? Não. É uma ideia absurda, a ideia de que a classe tem a ver com a renda, né? E porque renda é uma coisa que você só recebe quando você é adulto, né? Claro. Entende? E antes? E quando você era adolescente? Quando você era criança? Que é exatamente as fases mais importantes que vão formar cada um de nós. Entende? Quer dizer, uma classe, então, ela não é... Quer dizer, esse dado econômico que vai explicar a renda diferencial, porque alguns ganham 500 mil e outros ganham 500 reais. É isso que precisa ser explicado. E não apenas contabilizar, né? Quem ganha isso. Você tem que dizer por quê, não é isso? E o tipo de conceito de classe que eu utilizo nos meus livros é o conceito de classe que diz a classe é montada na família, né? Para a família de classe média, então ela reproduz privilégios. Né? Ela vê o pai lendo, ela recebe estímulos, a mãe contando histórias fantasiosas, com fantasia, estimulando a imaginação, estimulando etc, etc. o lúdico. E a criança com 5 anos chega como campeã. Ele vai ser vencedor. Por quê? Porque ele foi montado para isso. É a família que dá esse tipo de coisa. É claro que a culpa não é da família. As famílias abandonadas e esquecidas é culpa da sociedade como um todo. Né? Tanto que nos países em que houve uma efetiva equalização das classes, em vários desses países isso efetivamente aconteceu, você tem que ter o resgate. Né? Claro, porque ninguém quer, né? Quer dizer, ninguém é abandonado, quer dizer, ninguém é pobre e humilhado porque quer, é porque não sabe como sair. Claro. Disso, né? E, inclusive, não quer dizer que nessas classes economicamente mais baixas não existam famílias que eduquem com esse tipo de mentalidade. Eduquem um filho campeão, eduquem para a leitura, mas é um mínimo, né? Isso não é tão forte quanto acontece em outras classes onde esses estímulos são muito maiores. Por isso que às vezes a gente tem uma exceção, né, de gente que sai dessas classes mais baixas porque teve uma educação diferencial. Agora, o senhor diz que a gente tem um problema muito forte com a autoestima do trabalhador brasileiro nessas classes mais baixas. E o senhor comenta, inclusive, que a religião, ela tem... Eu vi o senhor dizendo isso em uma entrevista,
crença, ela tem um papel motivacional importante nessas classes. O que acontece? O que a religião contribui? Religião é algo extremamente importante, claro, né? E no caso, por exemplo, nessas classes baixas entre nós, né? que é o público maior, especialmente das religiões que a gente chamaria de evangélicas e tal. Protestantes. Protestantes, né? Evangélicas e tal, não é isso? Você tem o quê? Você teve no fundo uma grande ênfase para que quer dizer, algumas delas são mais mágicas e tudo, mas algumas delas fazem uma tentativa de dotar o cotidiano dessas pessoas de um conteúdo ético. Não é isso? Quer dizer, e aí mostrar, quer dizer, o principal aí, a ideia principal é a ideia do pensamento prospectivo, para que você possa planejar e racionalizar a sua vida. Né? Diz, olha, em nome desse bem futuro, não é isso? De um bom emprego e tal, eu tenho que renunciar ao presente, né? Para que isso aconteça. Em termos simples, o que essas religiões ensinam é basicamente isso, né? Que é uma coisa que quem nasce na classe média já aprende desde o berço. Né? Ou seja, a renunciar o presente, você diz, não, tem hora para brincar, agora não não sei o que e tal, parada, você sempre joga para o futuro. Né? E aí que você cria verdadeiros campeões, né? De pessoas que renunciam ao prazer imediato em nome de uma benesse futura. Né? O que essas religiões tentam produzir nas classes populares é um tipo de racionalização da vida, né? Entende? Porque senão você fica perdido no aqui e no agora. Se você está perdido no aqui e no agora e você não planeja nem pensa o futuro, você literalmente não tem futuro. Claro. Não é isso? Porque o futuro, né, ele é muito difícil mesmo para quem planeja. Se você não planeja, você literalmente, né, e essa classe que eu estou chamando de ralé, ela literalmente não tem futuro. Né? Porque ela sequer pensa no futuro, né? Porque ela é tão carente, né? Que ela está presa nesse aguilhão do aqui e do agora, da comida hoje, etc. Né? E não desse amanhã. Né? Ou seja, isso significa o quê? Que essas pessoas são mais burras ou preguiçosas? Não. Né? É que a nossa sociedade é doente e perversa o bastante, né, para fazer com que uma fração ponderável, 60, 70 milhões, né, sejam jogados, esquecidos, sem nenhum apoio. Esse é o ponto. Né? É isso que a gente precisa aprender, vale? Né? Se você pensar, eu morei muito tempo, 11 anos, num país como a Alemanha. Né? E os alemães fizeram um esforço enorme para abranger os 17 milhões que estavam na Alemanha Oriental e trazer um nível de desenvolvimento e consumo que a Alemanha Ocidental tinha. Foi muito dinheiro, dava para, pagar tudo do Brasil 5 vezes. Né? Entende? Para ter o quê? 17 milhões no mercado. Né? Nós temos 70 milhões no nosso mercado que a gente esquece. Ao invés da gente aproveitar, formar esse pessoal, porque isso significa riqueza para todos, né? Entende? A gente está excluindo essas pessoas porque a gente, no fundo, está cevando esse ódio que vem, porque o escravo de antes ele era odiado, né? Porque a escravidão só funciona com a humilhação e o ódio ao escravo, né? E nós mantivemos isso até hoje. Até porque, né, para escravizar, você tem que tirar a condição de ser humano. Exatamente. Né? Então, quando você esquece que é um ser humano, você oprime e escraviza. É exatamente o que a gente faz com essa ralé hoje. A gente esquece que ela é ser humano, a gente acha normal que a polícia mate. Né? Quer dizer, quando acontece genocídio, ninguém se importa efetivamente. Né? Então a gente mantém essa escravidão há 500 anos, Wagner, né? No fundo. Né? Entende? Quer dizer, e aí a gente se recusa, e é de uma burrice enorme. Né? Por quê? Porque incluir, recuperar essa classe abandonada é bom para todos. A gente não vai precisar temer essa classe. Né? Entende? Por quê? Porque quem é excluído, obviamente, tem uma raiva disso, claro. Claro. E é uma raiva justa.
não é isso? Né? Entende? Quer dizer, e aí você reproduz um tipo de carência que tem a ver o quê? A sua mãe também não teve escola, então ela não vai poder lhe dar esses estímulos e tal. Ou seja, então é uma coisa, é um vínculo aí, é um vínculo secular, um contínuo, que a gente precisa ter, quer dizer, ter uma atitude política e dizer, olha, a partir de agora, essa é a questão principal, né? Porque isso iria mudar tudo. A gente não ia ter um hospital para os pobres e outro para os ricos, uma escola para os pobres e outros para os ricos. Isso é o que o apartheid da África do Sul faz. É muito triste perceber que, mais uma vez, a gente chega na educação e de como ela é esquecida no nosso país, e por isso ela cria essa divisão tão grande social e, claro, influenciando economicamente. Tomara que a gente consiga um dia, como nação, perceber isso e encarar a educação com o papel que ela realmente merece e conseguir conduzir melhor, né, a nossa sociedade. Exato. Mas, Gessé, muito obrigado por esse momento, por essa conversa, pelos esclarecimentos. Muito obrigado.